Você está participando do nosso culto Revolução. É isso, querido. A gente não pode perder o costume. Deus me trouxe uma palavra, uma revelação tão pontual para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu preciso partilhar da essência dessa mensagem para você. Eu comecei partilhando um pedaço dela em uma oportunidade que tive na internet. E hoje eu queria que você me ouvisse profundamente no que Deus tem para liberar de informação do céu para você nesse tempo. Por isso, fique atento, que o seu coração agora seja uma terra fértil, para que a palavra de Deus possa vir sobre a sua vida e edificar, ou na verdade, continuar edificando o que Jesus já começou a fazer na sua vida por intermédio do Espírito Santo. Amém? Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 20. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 20, é o texto que nós vamos ler nesse momento para a ministração da palavra de Deus. Se você encontrou a sua palavra, eu gostaria que você me acompanhasse a leitura nesse momento. É um texto bem conhecido, mas a revelação que Deus me trouxe nesse texto é uma revelação tão pontual, e eu quero compartilhar com você que não teve a oportunidade de ouvir, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer dessa forma: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava tão longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e também contra ti, e já não sou digno de ser chamado mais teu filho. Mas o pai disse aos seus servos com muita emoção, ele disse: trazei depressa a melhor roupa, e veste o meu filho, coloque sobre as mãos dele agora aquele anel nas suas mãos, e também coloque sobre os seus pés novas sandálias, e traga também o bezerro cevado, matai-o, e comamos, e alegremo-nos também, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E todos na casa começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo trabalhando, e quando veio e chegou perto da casa, ele ouviu de longe as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou àquele homem o que era aquilo que estava acontecendo. E aquele servo disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Porque naquele momento ele estava perdido, morto. Agora, o seu irmão mais velho, no versículo 28, diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar na casa. E saindo o seu próprio pai, rogava-lhe que entrasse, ou implorava para que o filho entrasse com ele. Mas respondendo o filho, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes ou as prostitutas, mataste-lhe agora um bezerro cevado. E lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e agora foi encontrado. O tema da mensagem que eu quero pregar para você que me escuta agora nesse momento é: denúncias de um coração desalinhado. Uma palavra pontual que Cristo trouxe ao meu coração, e eu quero ministrar sobre a sua vida. Esse texto trata-se de uma parábola muito conhecida, e quando nós olhamos para tudo o que acontece aqui, por ser uma parábola mundialmente conhecida, nós percebemos que um filho, ele toma posse de tudo aquilo que ele tinha por herança, e ele sai agora por outros lugares, gastando tudo que ele tinha de riqueza, da forma que ele achou que seria justo gastar. Faltando-lhe sabedoria, ele gasta tudo que ele tinha de qualquer forma. A Bíblia vai dizer que ele gastou com as meretrizes, ou seja, ele desperdiçou toda a sua herança com aquilo que não tinha nenhuma importância. E quando nós olhamos aqui, ao chegar em certo nível da sua jornada, ele percebe a burrada que fez e as decisões erradas que tomou, e ele ainda tem tempo de reflexão. A Bíblia diz que ele se arrepende aonde estava, volta para casa,
e nós percebemos que no meio desse caminho tudo é restaurado. Eu não quero falar hoje do filho pródigo, o filho que sai de casa e por falta de sabedoria se perde com tudo que tinha de riqueza nas suas mãos. Eu quero falar sobre o filho que ficou em casa e que tinha posse de todas as coisas ali sobre as suas mãos, mas por falta de entendimento nós percebemos que o retorno do filho mais novo, que o retorno do seu próprio irmão, ao chegar em casa, traz consigo denúncias seríssimas a respeito do coração do seu próprio irmão, que ficou com posse de toda a propriedade, como filho ali do seu pai, o filho mais velho. Quando nós olhamos para o versículo 28, algo me chama muita atenção. A Bíblia vai dizer assim: mas ele se indignou e não queria entrar. A primeira denúncia que eu percebo que esse homem recebe, por intermédio, acredito, do Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus. Nesse momento eu quero contextualizar com a nossa visão atual do que nós vivemos como Espírito Santo agora. A primeira denúncia que eu percebo é que algumas coisas só reconhecemos depois que perdemos. A indignação agora traz, querido, revelação de um coração que não aceita as propostas feitas por Deus em um determinado tempo. Esse homem estava em casa e nesse momento ele percebe o retorno do seu irmão mais novo e havia uma festa acontecendo. Agora, pela indignação do seu coração, quando ele pergunta para um dos seus servos o que estava acontecendo, ele percebe que uma grande festa foi armada para que aquele homem, que era o seu próprio irmão, que saiu e gastou tudo o que tinha sem sabedoria, voltou para casa. E o seu coração fica indignado. A indignação aqui nesse momento, querido, é o que causa paralisação na vida desse homem, de tudo que ele viveu. Agora, por insatisfação, ele não consegue entrar na casa e por convite do pai, ele rejeita uma proposta muito boa que o próprio pai estava fazendo para a vida dele. Por insatisfação, nós estamos perdendo oportunidades incríveis que Deus tem proposto para mim e para você. Já percebeu que por indignação e até mesmo às vezes por insatisfação, nós estamos perdendo tantas oportunidades que Deus tem preparado para nós? Quais são as propostas que Deus está fazendo para você e você não está se permitindo aceitar? Talvez por conta de tantos traumas, de tantas dificuldades que você viveu nessa vida, até mesmo com pessoas. É interessante que nesse texto nós estamos olhando para uma família. Aqui nós temos um irmão mais velho, um irmão mais novo e tem um pai no cenário. Quando nós olhamos de forma espiritual para esse texto, a imagem desse pai físico, sem dúvida, é o personagem de Deus ali, recebendo um filho mais novo que se perdeu por falta de sabedoria. Quem será o filho mais velho que ficou então? Sem dúvida, quando nós olhamos aqui para tudo que aconteceu, eu quero te perguntar: a sua indignação e a sua insatisfação com tudo que você já viveu até hoje tem paralisado você de aceitar as oportunidades e as propostas que Deus tem feito para você nesses dias tão difíceis? É interessante que antes de todo derramar de avivamento de Deus na terra, sempre acontece um caos no meio do povo. E Deus nesses dias está nos ensinando a aprender com os detalhes da palavra de Deus. E nós percebemos aqui agora que por falta de maturidade, esse homem desperdiça uma boa oportunidade. Escuta, a imaturidade sempre vai fazer você escolher aquilo que não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. E esse menino, por indignação e por falta de maturidade, ele desperdiçou um avanço significante, talvez, junto com seu próprio pai. Por falta de maturidade, nós estamos desperdiçando avanços relevantes da parte de Deus para a nossa vida, nesse tempo que nós estamos. Quero te perguntar: tem te faltado maturidade nesses dias? Tem te faltado maturação a respeito de tudo que você tem buscado gerar em Deus nesse tempo? Agora perceba uma coisa: nesse texto a Bíblia vai dizer que o pai ficou insistia com o filho para que ele entrasse. Perceba uma coisa: o pai o chamou para entrar, o pai implorou para que ele entrasse. Agora uma coisa me chama a atenção: o pai estava chamando o filho para entrar onde? O pai está dizendo: entra comigo, eu quero que, por favor, entra comigo dentro de casa. O pai estava chamando o filho para entrar onde? Em casa. O pai queria a presença desse filho lá dentro, mas os traumas, talvez a insatisfação, até mesmo a rotina cansativa, não permitiu esse homem tomar uma boa decisão.
Já percebeu que em tempos de crise, parece que nós ficamos surdos às vozes que tanto falam para nós a tomar boas decisões? Já percebeu que no tempo de crise, até mesmo parece que a voz do Espírito de Deus fica tão longe para que a gente não possa ouvir? É interessante que quando a gente olha para cá, o pai estava insistindo para que o filho, indignado, talvez ferido de coração, frio espiritualmente, talvez tão acostumado com o ambiente que estava, que nem mais já tinha relevância o estar na casa do pai. Nesse momento, imediatamente o pai o convida. Por quê? Porque dentro de casa tinha preparado havia uma festa colocada, querido, posta. Sabe o que significa festa nesse contexto? Festa significa tempo de alegria. Ei, eu não sei se você está me escutando aqui, está entendendo o que Deus está falando com você, mas todas as vezes que nós nos encontramos em tempos de indignação, tempos de insatisfação, Deus está nos chamando para entrar dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa tem uma festa, e aonde há festa, há alegria. Você que está me escutando, entenda uma coisa: Deus está chamando você há muito tempo para que você entre em casa, e em casa você desfrute de um tempo de alegria na sua vida. É isso que Deus quer para você. Deus está te chamando para viver níveis relevantes, experiências poderosas. Mas o tempo de indignação na minha vida e na sua, o tempo de insatisfação, o tempo onde a frieza toma conta do meu coração e do seu, isso vai nos impedir de ter percepção de quais são os lugares que o Espírito quer nos conduzir para a restauração. É interessante, porque no tempo de caos e de dor, nós não conseguimos tomar boas decisões. Sempre há algo que nos influencia e grita mais alto para que a gente possa permanecer aonde estamos. Escuta, Deus hoje nessa noite está te chamando, por favor. Deus está implorando, eu não sei se você está me entendendo aqui, mas Deus está dizendo, querido, de forma sobrenatural hoje nessa noite, e te chamando pelo nome: por favor, entra na casa, porque lá dentro existe um banquete posto, e existe um tempo de alegria para a sua vida. Mas para que você entenda isso, você precisa estar sintonizado à voz do Espírito. Esse menino, por carregar dentro do seu coração tantas decepções, tantos traumas, ele não ficou sensível à voz do pai. E nesse momento nós percebemos que a voz da sua indignação foi muito maior do que a voz do pai que o apresentou um tempo de alegria. A fase que você está vivendo, você tem conseguido escutar a voz que Deus tem liberado para você sair do lugar que você está? Você precisa estar sensível, querido. Quando nós avançamos nos textos, nós percebemos no versículo 29 algo que pode virar uma chave na sua vida. O versículo 29 vai dizer assim: mas respondendo o filho, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. A primeira coisa que o filho faz, depois do pai o chamar, indignado, ele não entra na casa, ele desperdiça a oportunidade de desfrutar de uma festa que traria alegria para o seu espírito, para o seu coração. E logo depois de recusar a proposta, ele traz um questionamento. E o que ele diz? Por tanto tempo eu te servi, por tanto tempo eu não quebrei, eu não transgredi nenhum dos teus mandamentos como meu pai, eu não quebrei nenhum dos princípios da casa, eu há tanto tempo te sirvo. Sabe qual é a segunda denúncia que eu percebo aqui? Você nunca vai desfrutar de nada que está no seu direito se você não saber qual é o seu lugar na casa. Repete comigo assim: eu preciso saber qual é o meu lugar na casa. Qual é o seu lugar na casa, querido? A Bíblia vai falar sobre lugares especiais. Em Tiago a Bíblia diz que quando você chegar em um lugar especial e houver lugares de honra posto para pessoas especiais, você não deve chegar e se assentar logo nos lugares mais importantes, como se você fosse o convidado importante do dia. A Bíblia fala que você deve chegar e esperar até que alguém reconheça a sua importância e te coloque nesse tal lugar. Caso contrário, você haja por impulso, se achando tão especial e sente nesses lugares, você pode correr um grande risco de alguém mais importante do que você chegar e você ter que se levantar e ceder o lugar para alguém. Vergonhoso é isso, mas numa ação de sabedoria, você pode se dar bem nesse caso. Agora, o filho mais velho deixou de desfrutar de um lugar de honra por não saber o direito que ele tinha na casa.
A insistência do pai foi uma insistência de honra. Na expressão nós percebemos o pai dizendo: por favor, meu filho, entre comigo, porque existe algo preparado especial para você. É interessante que nós percebemos que nesse momento o pai o está convidando para participar de uma mesa. Toda festa tem uma mesa posta. O pai estava o convidando para um lugar de honra. Ele chegou na casa, ele escuta a música, ele pergunta um dos seus servos e diz: o que está acontecendo? E o servo diz: há uma festa acontecendo lá dentro. Quem que disse? Um servo, querido. Escuta, naquele tempo o servo não se alegrava dentro da casa com o seu senhor. Sabe o que eu entendo? O filho mais velho tinha lugares especiais na família. Do lado de fora ele escuta a informação: está tendo festa, está tendo alegria lá dentro. Mas aí o seu coração se indigna. Ele fica nervoso, a indignação toma conta dele. Ele deixa de entrar para um lugar de honra. Deus tem convidado pessoas para assentarem em lugares de honra. Mas sabe o que acontece? Quando nós fazemos uma alta avaliação e uma alta examinação pessoal, nós olhamos para a mesa posta de honra, nós olhamos para o coração de quem convida e olhamos para nós, e nós rejeitamos as propostas de honra que Deus tem feito. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós estamos anunciando para Deus que Ele fez uma má escolha. Quero te fazer uma pergunta: você acha que Deus erra nas suas escolhas? Então me escuta uma coisa: numa autoavaliação pessoal que nós fazemos de nós mesmos, precisamos principalmente, eu e você, aceitarmos a proposta. Porque se Deus está chamando, Deus tem uma solução para aquilo que nós estamos vivendo, querido. Deus sempre tem uma solução de honra. Agora uma coisa me chama a atenção: a partir do momento que você chega na frente do pai, desqualificado como filho, ao invés de Ele te convidar primeiro, Ele faz uma proposta para a terra. E a proposta vem em forma de cordeiro. E havia um nome nessa proposta. O nome dessa proposta era Cristo Jesus. E quando Jesus se manifesta na terra, Ele traz, querido, para a terra uma filiação verdadeira e genuína. Você era um gentio diante de Deus, não fazia parte da aliança de Deus. E sabe o que Deus faz? Ele envia um decreto para a terra através da pessoa de Jesus. Ele diz: todo aquele que olhar para o meu filho e entrar por ele, e por ele saindo vai encontrar pastagem. Não só minha ovelha se torna, mas filho legítimo se torna. Deus está liberando nesses dias uma identidade de filiação genuína através de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que com Cristo nós somos co-herdeiro de tudo. Tudo que Deus possui, que Cristo possui, nós também temos por parte nessa herança. Tudo pertence também a nós. Antes de Cristo você era só mais um condenado, mas com Cristo agora você se tornou um herdeiro, querido. Eu não sei se você entende isso, mas tudo que está ligado no céu agora, você tem parte na herança de Deus através da pessoa de Jesus. Agora a pergunta é: você tem Jesus? Não estou perguntando se você tem a igreja evangélica. Não estou perguntando se você participa de cultos. Não estou perguntando se você sabe cantar as canções do momento. Eu estou perguntando se Cristo se manifestou com decreto dentro de você, te autenticando agora como um filho legítimo de Deus. Cristo quer que você se torne um filho legítimo. E aí quando a gente olha para nós percebemos a nossa pequenez e tudo que somos, e nós nos desqualificamos. Quando Cristo entra, a primeira coisa que Ele faz é: levanta a sua cabeça, porque tudo que você está vendo agora que não presta, eu cravei na cruz, e eu estou colocando sobre a sua vida agora uma autoridade de filho. Isso é o que Deus tem liberado para mim e para você nesse tempo. Agora, antes de Cristo, você era só mais um condenado. Com Cristo, você se torna herdeiro. Sabe o que acontece? O pai nesse momento chamou o filho para se colocar em um lugar de honra, mas por imaturidade, ele perdeu uma grande oportunidade. Sabe quando Cristo fica paparicando a gente, quando Deus fica tentando nos conduzir para um caminho de manifestação da glória de Deus, da sua própria glória, e nós ficamos assim olhando: mas Cristo, mas Deus, eu sou tão pecador, olha tudo que eu estou fazendo, olha a mentalidade que eu tenho, olha tudo que eu faço, olha como eu me comporto, eu não sou digno de me assentar nesse lugar. Uma coisa eu aprendo: a imaturidade tem um poder de invalidar a autoridade. Imaturidade invalida a autoridade. Comecei orando sobre a pessoa de Davi e Saul. Saul, querido, presta atenção.
Saul se comportou da melhor forma possível. Se você conhece a Bíblia, eu leio pouco a Bíblia, eu já li a Bíblia poucas vezes, mas ao olhar para as Escrituras, a vida de Saul, uma coisa me chama a atenção. A Bíblia fala que o povo olhava para Saul e ele tinha todo o perfil de um grande rei. Ele tinha estatura, ele tinha beleza, ele tinha porte físico, ele tinha comunicação e ele tinha muitas coisas que atribuía sobre ele o potencial de um grande rei. E Saul um dia, por uma boa intenção, desobedeceu ao Senhor. Presta atenção. Sabe o que Saul fez? A Bíblia vai dizer que Saul entra numa cidade que era para ser saqueada e toda a cidade deveria ser destruída. Saul separa os melhores animais para fazer um grande sacrifício a Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Saul perde o seu governo e o seu reinado por uma boa intenção. Saul não errou em mais nada. Me mostra outro erro de Saul. Se você analisar o comportamento desse rei, você vai perceber que dentro dele havia muitas frustrações, principalmente ao ato de, por uma boa intenção, desobedecer a ordem de Deus. Sem dúvida, Saul queria atrair os olhos de Deus para ele de alguma forma. Sabe o que eu percebo? Saul era um rei que precisava e necessitava de aprovação. Por uma boa intenção, Saul ele pega todos os animais e sacrifica a Deus. E aonde Deus pune a vida do rei, arrancando dele o próprio espírito. Entenda. Agora Deus envia o maior profeta do tempo. Vai na casa de um homem simples para procurar um rei. Ele não tinha aparência, ele só sabia trabalhar, estava no campo cuidando das ovelhas, não tinha estatura, não intimidava ninguém com a sua cara de mal, não tinha uma voz de trovão que colocava autoridade no meio de alguém, e era só um menino, era uma criança, um jovem. Deus ungiu o rei. Depois da sua consagração, 16 anos se passaram. Davi assume o trono por honra. Teve oportunidade de matar Saul, que foi um dos seus maiores perseguidores, mas por honra ele mantém a sua posição. Mas Davi pecou, e pecou muitas vezes, e cometeu muitos erros. Mas isso não invalidou a vida do rei de ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Qual a diferença entre Davi e entre Saul? A diferença era que um tinha a estrutura de rei e o outro tinha um coração que era um altar verdadeiro. Escuta uma coisa: Davi não fazia nada para chamar a atenção de Deus. Os seus pecados eram sérios, mas o coração era de Deus. Saul, os comportamentos eram para aprovação. Sabe o que eu aprendo? Muito mais vale um coração contrito e quebrantado do que um coração que faz as coisas intencionalmente, tentando atrair os olhos das pessoas para si. Sabe qual que é a chave que vira na minha vida nesse momento? A imaturidade invalida a autoridade. Sabe aonde eu vejo aqui agora na vida de Saul e na vida de Davi? Saul foi um rei que tinha todo o porte, mas era imaturo. Davi espiritualmente não tinha nenhuma aparência, mas entendia sobre adoração. Hoje nessa noite você precisa entender uma coisa: se você continuar se portando com imaturidade, o maior prejudicado disso tudo é você mesmo. No final de tudo, Saul perdeu tanto o espírito quanto a autoridade, e até mesmo o seu próprio governo. O que mais você precisa perder para entender que arrependimento e coração quebrantado é mais importante do que tudo que as pessoas podem ver em você? Ouvi uma frase que um dia me impactou: o maior fracasso de um homem é ser bem sucedido naquilo que Deus não o chamou para fazer. Quero te perguntar nessa noite: você tem feito aquilo que Deus chamou você para fazer? Ou para se tornar? Você tem se tornado o que Deus pediu para você? Ou você tem tentado se tornar aquilo que vai chamar a atenção de todos na terra? Uma coisa nós precisamos entender nessa noite: nem sempre andar com os homens é andar com Deus, e nem sempre andar com Deus quer dizer que você vai andar com os homens. Imaturidade sempre vai invalidar a autoridade. Em Gálatas capítulo 4 diz algo muito pontual a partir do verso 4. A Bíblia vai dizer, nós estamos falando de lugar, de herança, de propriedade, de direito. A Bíblia vai dizer que o herdeiro, enquanto ele é criança, imaturo, enquanto ele não tem a idade correta e a sabedoria certa para conduzir toda uma propriedade, tomar posse das suas heranças por direito,
Ele é comparado a um escravo. O que faz um filho de um rei talvez, ou de um herdeiro de algo de muito valor, ser comparado a um escravo? Naquele contexto, o escravo não tinha direito nem de opinião, querido. Sabe o que uma criança imatura representa aqui junto como escravo? Que mesmo que ela tenha posses e tenha direito a muitas coisas, com imaturidade ela não pode assumir o seu direito de governar. Sabe o que eu entendo? Se nós não amadurecermos, nós teremos tudo e ao mesmo tempo não teremos nada. Quero te perguntar: você se considera alguém maduro? Você se considera um filho maduro? Eu não sei se você me entende nessa noite, mas todo fruto de maturidade vem por meio da dor, querido. Todo fruto de crescimento vem por meio da entrega. Escuta, pastor, mas está difícil demais caminhar esse caminho com Cristo. Você está no caminho certo, calma, você vai resistir. A Bíblia diz que Ele não coloca peso maior que você não consiga suportar. Existe algo da parte de Deus nessa noite para destravar a sua vida e mover você de alguma forma. O filho vai dizer: mas pai, eu fiz tudo certinho, eu não quebrei nenhum dos teus mandamentos, eu te sirvo há tantos anos e você nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Você que está em casa, repete comigo: um cabrito. Pai, você nunca me deu nenhum cabrito para me alegrar. Sabe o que eu aprendo? Se ele soubesse o seu lugar em casa, ele entenderia que o cabrito não é nada em comparação a toda a propriedade e toda a herança que ele tinha por direito ali, querido, por filho fiel que ele era. Entenda uma coisa: um cabrito não é nada em comparação ao que Deus deu para a vida desse homem. O que você tem por posse nesses dias? Quantas palavras reveladas Deus trouxe para o seu coração? Quantas vezes Deus revelou algo pontual no seu tempo difícil? Quantas vezes lá enquanto você estava às traças do pecado, o Espírito ia lá e revelava tantas coisas para você, te levantava? Sabe o que isso representa? Todas as promessas e revelações de Deus, elas vêm em forma de propriedade para você. Uma revelação muda destino, querido. Uma revelação muda uma pessoa. Uma revelação aponta uma direção clara. Uma revelação pode mudar o jogo. Uma revelação muda a vida de alguém. Sabe o que eu percebo? Revelações são heranças de Deus para a terra. Há muito tempo Deus tem chamado os seus filhos para algo mais profundo. Há muito tempo Deus tem anunciado muitas revelações. Há muito tempo muitas pessoas estão sendo impactadas pela presença de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com tudo que recebemos? Sabe o que eu percebo aqui nesse texto? Nós percebemos que todas as revelações, todas as experiências com Deus, os muitos encontros com Deus, as muitas presenças do Espírito, aonde muitos moveres aconteceram, se tornaram heranças guardadas, até que o alto nível de maturidade seja alcançado, para que você tome posse de tudo que foi revelado para você. Sabe o que eu aprendo aqui? Pessoas que não amadurecem nunca vão desfrutar de realizações de promessas que Deus fez. Por quê? Porque promessas são heranças. Promessas são pedaços do céu que se manifesta e se cumpre na terra. Por isso que nós dizemos que nenhuma palavra volta vazia. Hoje Deus está preparando você para receber uma palavra. Eu não sei se você tem recebido. No versículo 30 a Bíblia vai dizer assim: vindo porém esse teu filho, o filho mais velho está questionando o pai novamente. Vindo porém esse teu filho, que é o meu irmão também, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, agora ele voltou para casa e você já matou um bezerro cevado. Eu não estou te entendendo, pai. Sabe qual que é a terceira denúncia aqui que eu percebo? A inveja pela posição e vitória dos outros. O filho mais velho fez tudo certinho e questionou o pai. Agora o filho mais novo, por falta de sabedoria, saiu, gastou tudo. E quando voltou para casa teve festa para ele. Sabe o que o filho mais velho está dizendo? Esse cara merecia ser punido. Esse teu filho aí, ó, ele esqueceu que era irmão dele. Ele precisa ser punido por tudo que ele fez. Não é justo isso acontecer. Sabe o que acontece? Ele sentia inveja, porque ele queria uma punição. Mas na verdade, o retorno do filho quebrado para casa foi sinal de alegria.
Até parece com alguns irmãos. Um dia uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. O fulano fez isso, isso e isso e ficou de disciplina só 3 meses. Ele já está no louvor. Aí eu virei para ela e falei assim: é porque eu tentei ligar para Satanás para ele levar para o inferno, mas não me atendeu. Tinha que ter condenado esse desgraçado dessa pessoa, né? Não, pastor, não quis dizer isso não. Eu falei: então você quis dizer o quê? Você está me escutando? Tem pessoas que talvez precisa ficar no banco um dia, porque o segundo a gente perde ele. O tratamento de Deus vem para todo mundo, mas Deus faz o tratamento do jeito que Ele quer. Se a pessoa voltou com 3 meses, o que você tem a ver com isso? Se a pessoa voltou a fluir naquilo, olha que legal, a pessoa pecou e cometeu tantos erros e agora ela está voltando. Uau, estou tão feliz, vai com tudo. Você, o que está fazendo ali em cima? Está medindo o arrependimento do irmão? Sabe o que o filho pródigo faz? Depois que ele sai para casa ferrado, ele volta com um alto nível para a casa do pai. E aqueles que ficaram com padrões de inveja sempre serão confrontados pela presença do filho mais novo que se perdeu. Eu quero te perguntar: você está se preocupando com o pecado dos outros? Está tendo inveja dos outros? Se você não se alegra com o que a outra pessoa se tornou, alcançou, certamente você sempre vai ter inveja dela. Se você não se contenta com o que você está se tornando, com o que você está construindo em você, você sempre vai olhar para os outros como inveja. Inveja daquilo que elas estão se tornando, estão alcançando, do que elas estão ganhando em Deus. Esse filho estava acostumado com a rotina, ele se perdeu nos seus compromissos diários, e o seu coração revela algo claro: ele não estava satisfeito com tudo que ele tinha. Ele tinha posse de tudo, a vida era boa, tudo estava por seu direito. Enquanto o filho mais novo, ao receber as sandálias novas nos pés, ao receber novas vestimentas, um anel de autoridade, um novilho cevado, aquilo para ele foi muito importante, e aquilo representou para ele uma altura incondicional. Foi algo muito simples, algo muito pequeno, mas para ele foi muito importante. Mas na verdade, quando você olha, foi só uma veste nova, foi uma sandália nova, foi um anel no dedo, e foi simplesmente um banquete de um dia. O que isso é perto do que o filho da casa mais velho tinha por posse? Não é nada. Enquanto o filho mais novo, tendo posse de tudo, se perdeu com o seu coração. Eu quero te perguntar: você tem perdido o seu coração? Existem muitos crentes nos dias de hoje que estão perdendo o seu coração. Como diz o ditado: o dia que você descobrir quem você é e qual é o seu lugar, nunca mais você vai querer ser ninguém além do que você é. O que você tem buscado, querido? O que você tem se tornado? Muitas pessoas estão buscando para Deus e questionando a Deus, olhando para o que as pessoas estão vivendo e estão perguntando para Deus assim: mas Deus, o que o Senhor quer que eu viva? Como o Senhor quer que eu me comporte? O que você quer que eu faça? Sendo que na verdade Deus quer que você se torne. Deus não quer que você faça. Porque o fazer, escuta, o fazer, o produzir, o ir na missão é sinal e é fruto de uma consequência do que você se tornou. Ninguém nunca vai produzir frutos antes de se tornar. Ninguém nunca vai ser pastor, pastoreando, antes de se tornar um pastor. Ninguém nunca vai profetizar primeiro se não se tornar profeta. Deus não te chamou para fazer. O fazer é consequência do se tornar. Deus quer que você seja, em nome de Jesus. Por isso, ao olhar para as pessoas ao seu lado, não fique com inveja, porque talvez a vida que ela leva é pior do que a que você está vivendo. Navegando pela internet um dia, percebi uma foto muito interessante. Eram 2 garotinhos e um pódio. Havia o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. E o interessante é que quando a gente olha para o pódio, 2 crianças carregadas de pureza. A criança que estava no pódio, o número 1, ela estava com a sua medalha olhando para o lado. E a criança que estava no segundo nível, como segundo lugar, ela pegava a sua medalha e colocava para cima, toda feliz.
E a imagem trazia uma reflexão muito profunda. Nem todo mundo está tão feliz nos lugares que estão. A criança que estava no primeiro lugar, sem dúvida, por ver a vibração e a alegria do coração do segundo colocado, acredito eu que ela queria estar no segundo lugar do que no primeiro lugar. Entenda, todas as vezes que você olhar para o lado, você pode ser influenciado. Todas as vezes que você olhar para aquilo que está acontecendo perto de você, você pode ser conduzido a viver um nível de comparação. Escuta, no reino de Deus não existe comparação. Você se torna a pessoa e a figura exata no decorrer dos processos, aquilo que Deus quer que você se torne. Por isso hoje nessa noite eu quero impulsionar você a se tornar a melhor versão de você mesmo. E aí você vai perceber que dentro desse ser, dessa pessoa que você é, existe muita coisa que pode jorrar a glória de Deus para a vida de muita gente. E por último, para a gente encerrar, no versículo 31 vai dizer assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e também folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e agora foi encontrado. A quarta e última denúncia: alguns vão ter que esperar os filhos perdidos voltarem para casa para ensinar para eles o valor que a casa tem. Quero falar um pouco de honra, querido. Hoje nós não estamos reunidos no templo. Você está me escutando em vários lugares do Brasil hoje, talvez até fora do Brasil. Essa mensagem vai ecoar para muitos lugares. Eu creio nisso. Enquanto você escuta essa palavra, eu sei que o Espírito tem vibrado dentro de você. Eu sei que o Espírito tem conduzido você a um tempo de quebrantamento. Nós não estamos mais nos templos. Você talvez saiu da cidade e perdeu a oportunidade de estar reunido conosco como igreja. E eu sei que tem saudade. E você vai ver a falta que faz ter uma igreja que você pode chamar de sua e pode chamar de sua família. O filho mais novo teve que sair da casa do pai e ir para um país distante, gastar todos os seus bens sem sabedoria, riquezas com prazeres, coisas que não tinham importância. Ele usufruiu de todos os prazeres da terra, ele viveu tempos alegres. Não quer dizer que ele desfrutou de um tempo de alegria, que ele não era alegre, feliz, mas ele desperdiçou coisas valiosas com aquilo que não tinha importância. Mas como toda crise, uma hora também a riqueza acaba. Ele perde tudo que tinha. Uma hora tudo acabou. Ele não sentiu falta da noite da festa que ele construiu. Ele não sentiu falta daquele dia que ele gastou dinheiro. Ele não sentiu falta dos prazeres. A Bíblia fala que em um tempo de reflexão, no país onde ele estava teve grande fome, faltou o que comer. E um cidadão chegou e fez uma proposta para que ele pudesse ir para um sítio cuidar dos porcos. Uma coisa eu me entendo, querido: se o filho saiu da casa do pai, se Deus é a figura do pai, e o pai na verdade é a figura de Deus, num país de grande fome, um filho que gastou todos os bens e tudo que tinha da parte do céu com coisas insignificantes, no final de tudo só resta uma segunda proposta. Aparece um cidadão, sem dúvida, se a figura do homem, se o homem é a figura de Deus, esse homem só pode ser a figura de Satanás. Porque a primeira proposta que ele faz para o filho é: olha, eu tenho uma propriedade, eu estou precisando que alguém cuide dos porcos. Sabe o que acontece? Ele leva esse filho mais novo para cuidar dos porcos. Porcos é lugar de sujeira, lugar de contaminação, lugar de lavagem, lugar de coisas que não são importantes. Escuta, existe um abismo entre a casa do pai e o cidadão de um país distante. Aquele menino começa a cuidar dos porcos. Quando ele olha para aquela comida, ele sente vontade de comer aquilo. Ele pensa, e aonde ele está, ele começa a refletir: cara, eu estou vivendo uma vida imunda. Eu sou filho, eu sou de sentar na mesa, eu tenho um lugar de honra. O que eu estou fazendo aqui aonde eu estou? E ele fala assim: vou fazer o seguinte. Ele começa a planejar o seu retorno para casa. Quando eu chegar na presença do meu pai, eu vou correr para os seus braços e vou dizer para ele: pai, me perdoe porque eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de nem ser mais chamado seu filho. Escuta,
Para um filho fazer o planejamento de um discurso na frente do pai, ele tinha entendimento de que o seu pai era um homem duro. Por isso há um planejamento. Sabe o que eu percebo? O filho mais novo também não conhecia o coração de seu pai. Enquanto ele começa a se preparar fazendo o discurso, eu vou te perguntar: o dono do sítio apareceu? Não. O dono do sítio forçou ele a ficar no chiqueiro? Não. O dono do sítio aprisionou aquele menino como escravo? Não. Entenda uma coisa: todas as vezes que você se encontra em um lugar de sujeira, Satanás não tem poder para parar o seu poder de arrependimento, querido. Aquele filho sai do chiqueiro agora e ele vai em direção da casa do pai pensando: os servos do meu pai, eles não passam necessidade de comer, pelo menos pão eles têm, pelo menos o que vestir eles têm, e eu estou aqui comendo comida de porcos. Não, nem que eu coma da comida dos servos do meu pai, eu vou fazer. E eu percebo agora o filho chegando em casa. Quando ele olha para o pai, eu acredito eu que com o discurso preparado, ele pensa: meu pai está me vendo. Ah, meu pai está me olhando. Olha como eu estou sujo. Eu saí de um jeito, olha como eu estou voltando. Eu estou envergonhado. Eu não soube investir e nem valorizar tudo que o meu pai por muito esforço adquiriu. Quando ele chega em casa, uma coisa sobrenatural acontece. O pai o recebe com um abraço, um beijo. O pai restitui as vestes. O pai troca as sandálias, coloca o anel no dedo e coloca o novilho cevado para preparar. Há 4 significados bíblicos, não é onde eu quero me atentar com você, mas as vestimentas trocadas foi a primeira coisa que o pai fez. Por quê? As vestes corrompidas do mundo precisavam sair, e o pai precisava agora revestir o seu filho daquilo que ele mesmo carregava. Quando o pai coloca novas vestes na vida do filho, sabe o que ele está fazendo? Eu estou colocando em você roupas da minha própria casa. Você se veste como eu me visto agora. Santidade. A segunda coisa que ele coloca na vida do seu filho foi a sandália nos pés. Sabe o que sandália representa? Fundamento, querido. Você saiu com um fundamento. Olha, os seus fundamentos se gastaram. Você quebrou todos os seus princípios. Você quebrou os fundamentos que eu implantei, e agora você está voltando com outros fundamentos. Uma nova sandália que não foi eu que te dei. Pode tirar, porque aqui na terra que você está pisando, aqui é terra santa, meu filho. Como Moisés fez, pode tirar a sandália dos pés, porque eu preciso colocar em você os meus fundamentos. Daqui a pouco ele vira para o criado e fala: vai, já está com veste nova, já colocou fundamento, pega aquele anel lá na gaveta. Eu preciso restaurar a autoridade do meu filho. Quando ele recebe o anel nas mãos, sabe o que isso representa? Ele estava recebendo novamente de volta agora posse da autoridade de Deus sobre a casa, sobre o lugar que estava. E por último, prepara o novilho cevado. Sabe o que representa o novilho? O novilho é a figura exata da alegria da salvação. Sabe, aquele filho restaurou a sua alegria. O filho mais novo teve que sair de casa e passar por tudo isso. Agora, uma chave pode mudar a sua vida nesse momento. O filho teve que sair de casa, gastar seu dinheiro, sua sabedoria foi jogada fora, passou por muita fome fora de casa, até que entendeu qual era o lugar que ele se sentia bem. O filho pródigo, sempre que ele sair, ele vai voltar, e ele traz consigo uma denúncia para os filhos que estão dentro de casa. Sabe qual que é a denúncia que ele traz para quem ficou em casa? Olha, eu vivi a mesma vida que você viveu. Eu saí, hoje eu estou voltando. Hoje eu entendo qual é o nível de entrega que eu preciso trazer. Hoje eu entendo hoje qual que é o nível de arrependimento que eu preciso ter. Hoje eu entendo qual é o nível de envolvimento como Espírito Santo que eu preciso produzir. Hoje eu entendo qual é o meu nível de entrega. Por isso que quando você olha para alguém que foi criado às vezes na igreja, ou que viveu esse ambiente por tantos anos e se acostumou com a igreja, e você olha para alguém que se converte, passou 1 ano, 2 anos que ele está em Deus, ele queima, ele chora, ele se entrega. É porque ele é mais espiritual do que quem está há muito tempo na igreja? Não. É porque ele sabe de onde Deus o tirou. É porque ele sabe qual foi a história que Deus transformou. É porque ele sabe qual foi o coração transformado. Por isso que quando ele está em Deus, ele agora se entrega profundamente. E agora ele começa a cultivar isso. Esse tempo vai passar, querido, e você vai voltar para a sua igreja.
E você vai precisar honrar muito mais a sua casa e os seus pastores. Você vai precisar honrar a sua liderança com o seu coração, com a sua vida. Não é a igreja de 10.000 pessoas que é importante para você. Não é o pregador que tem não sei quantas mil pessoas na internet que é importante para você. Eu quero ver se o dia que você passar uma dificuldade, você vai ligar para esses pastores e se eles vão atender você. No final de tudo, sabe o que acontece? Você sempre vai fazer um caminho de volta e vai acabar caindo no mesmo lugar onde você foi gerado, e vai estar sentado com quem sempre te ouviu. O seu pastor, que talvez não é conhecido, que talvez não está na mídia, e que talvez é tão simples, mas que sempre cuidou tão bem de você. Honra, querido. O filho volta, ele traz uma denúncia, ele eleva o nível de honra em casa, ele eleva o nível de fidelidade, o nível de lealdade. Toda crise passa, e quando você voltar para a casa do pai, traz com você as marcas da saudade que você tem. Traz com você uma porção de entrega um pouco mais elevada. Traz com você um desejo de voltar com humildade, quebrando o orgulho do seu coração, para que você acesse níveis ainda mais profundos em Deus. No final de tudo, tudo passa. Tudo. O Espírito Santo quer que você aumente o seu nível de entrega, o seu nível de honra, o seu nível de lealdade ao que Ele diz. O Espírito Santo está nos denunciando hoje, nessa noite. Eu quero concluir dizendo: algumas circunstâncias só revelam o que nós carregamos por dentro. Eu quero te perguntar: o que você tem carregado por dentro? Enquanto eu prego aqui, querido, o Espírito Santo está agitando o coração de muitas pessoas. Algumas talvez já estão em lágrimas. Você está aqui agora me ouvindo, talvez enquanto eu estou pregando, você está se identificando com tudo que Deus tem revelado para você. Não desperdice as propostas de Deus nesses dias. Enquanto eu prego, talvez o seu coração está pegando fogo. Há uma vontade imensa de gritar, uma vontade de chorar, uma vontade de se derramar, uma vontade de se prostrar aos pés do Senhor. Ah, pastor, mas há tanto tempo eu não consigo me entregar, há tanto tempo eu já estou meio que travado. Escuta uma coisa: você está a uma decisão de elevar o seu nível de entrega, de arrependimento e de adoração. Você está a uma decisão. Você que está no seu lugar me ouvindo, você que me escuta da sua casa, você que hoje ouviu essa palavra e ela tem sido agora remédio para a sua alma. O filho voltou e ele foi restaurado, e consigo ele trouxe um padrão que não só denunciasse. Toda denúncia do Espírito Santo vem acompanhada de restauração. Deus quer restaurar você dentro da sua casa, dentro da sua igreja local, junto com os seus pastores locais. Deus quer que você tenha um alinhamento de honra nesse dia. Espírito Santo, essas pessoas estão me ouvindo aqui agora. Eu queria pedir para que no nome de Jesus, aonde elas estiverem, libere de um fluir do Espírito, Pai, sobre a vida delas. Libere de um fluir, Pai, de restauração dentro delas. Igreja vai se tornar um lugar para uma família para se pertencer, não somente um lugar para se frequentar, Deus. Igreja vai se tornar morada. Igreja vai se tornar lugar de prazer para o coração dos seus filhos, ó Pai. Estar em comunhão com seus irmãos vai ser lugar de grande alegria. Toda vez que nós nos reunimos como igreja, existe um grande banquete de alegria proposto, Deus, para nós. Há uma proposta hoje. Entra, querido. Reconheça o seu lugar. Assuma a sua identidade de filho. Amadureça. Arranque do seu coração toda a indignação. Você que está me ouvindo talvez já foi decepcionado com igreja, com pastores, com pessoas. Escuta uma coisa: igreja de Jesus não fere ninguém. O que fere as pessoas são outras pessoas feridas. A igreja não te feriu, querido. Você precisa perdoar a igreja nesses dias. Tire a igreja da sua direção. Perdoa ela. Tire a dor do coração.
Espírito Santo, sela esse coração nessa noite. Que essa mensagem seja um canal de vida para essa pessoa. E que ela olhe para a igreja a partir de hoje com um olhar totalmente diferente. É o que nós pedimos aqui hoje nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor na sua casa, onde você está me ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, você que está me ouvindo. Espero que essa palavra tanto edifique a sua vida. Que o Espírito Santo faça com você tudo o que você precisa. E que você não somente cumpra, vá e faça acontecer. Que antes de tudo, você se torne em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Espero que você seja muito edificado. E que o Senhor possa conduzir. Que rápido possamos voltar a nos reunirmos como igreja aqui. Para que o Espírito tanto nos sustente com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.